Oi, pessoal, vamos começando aí 20 horas em ponto nossa live, né? Falar hoje sobre toxicidade energética. É engraçado esse termo, né? Vamos esperar o pessoal chegar aqui mais um pouquinho. E aí, Rose? Acenar aqui pra Rose, beleza? Tudo bem? Vamos começando em ponto, hein, Mari? Tudo jóia? Hein, Natasha? Tudo bem? Que bom, gente. Vamos chegando, acomodando, porque não é fácil, tá? Falar sobre... Ah lá, o chefe Clodoaldo. Gracinha. Então, gente, olha só. Vou esperar o pessoal chegar mais um pouquinho. Dar um tempinho pra gente começar, porque a gente tem 30 minutos pra fazer essa live. E tem que ser rápido mesmo, porque senão fica cansativo uma hora dessa, né? A gente tem que... Cris Ana Mari. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Então, gente, vamos falar de energia, né? Pois é, falar de energia é uma coisa complicada, porque é o que todo mundo está atrás. E o que está me chamando a atenção no consultório, por isso que me motivou, deixa eu dar um oi aqui para a Flávia, né? Deixa eu colocar na Beth aqui. Ei, Beth, tudo bem? Deu tempo de você entrar, né? Que bom, gente, que joia. Tudo bem, Bruna? Então, ó, voltando aqui. Então, tá me chamando muita atenção uma dificuldade que a gente tem no consultório todos os dias. Os pacientes estão queixando, quase 110% do paciente está queixando falta de energia. E para a gente fazer energia, é preciso a gente... A nossa energia não vem da cafeína, né? A nossa energia não vem do Red Bull, ela não vem do psicoestimulante, né? Não vem de nada que tente excitar a gente. Ei, Cida, tudo bem? Que gracinha. Ela vem naturalmente, né? Então a gente primeiro tem que ofertar, tem que estar ligado a uma fonte de energia, né? Qualquer máquina precisa, um carro precisa de um combustível, álcool, diesel, gasolina, ultimamente elétrico, e no nosso caso, seres humanos, a gente precisa de nutrientes. A nossa fonte de alimentação é um nutriente. Então, são os macronutrientes. Ei, Cris! Que ótimo que deu para você entrar. Vamos ver se a gente se entende aqui. Então, os macronutrientes, todo mundo está já careca de saber que são carboidratos, gorduras e proteínas. Esses macronutrientes, eles vêm normalmente junto, né, com os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Maria Luísa... E a gente ainda tem que tomar, junto com isso tudo, a gente tem que tomar água, tá? Porque senão o sangue fica com esse volume de coisas para poder digerir, ele precisa de ser, né, e absorver, precisa de ter fluidez, precisa ser fluido. Então, é preciso de muita coisa, a gente precisa botar todo o combustível certo, é preciso que tudo isso seja digerido, a gente começa a quebrar aqui na boca com a mastigação, né, triturar esses macronutrientes junto com os micronutrientes, tá? Junto com a água também que é produzida e tal na saliva, vai pelo suco digestivo, o suco digestivo quebra, realmente dilacera, continua a mastigação ali, aí vai até o finalzinho, pega no duodeno, entra em contato com o suco biliar, né, com os sais biliares produzidos pelo fígado, continua a quebra, entra em contato com as enzimas pancreáticas, quebra mais um pouco, tudo que dá para quebrar tem que ser quebrado, porque tem que passar através de uma membrana celular da espessura e da delicadeza de uma bolha de sabão. Você imagina? Ei, Patrícia, ei, Thiago. Então, assim, é um mecanismo muito perfeito, tudo tem que dar certo. Aí, finalmente, entrou dentro da célula aqueles nutrientes. Aí, esses nutrientes vão ter que contar com uma bomba cardíaca muito forte e um sistema de distribuição de combustível, que é o sistema cardiovascular, aí que tem que chegar até no consumidor final, que é a célula. A célula, então, por sua vez, ela tem que estar apta a captar essa energia e a processar essa energia combinando com o oxigênio. Então, a gente já tem em paralelo um sistema de processamento de combustível, que é o tubo digestivo, que tem que estar bem alinhado com o sistema cardiovascular, né, porque a partir da absorção ele tem que ser distribuído, e que tem que estar alinhado com o sistema respiratório, porque tem que fornecer oxigênio devido
para que a gente possa realmente fazer uso dessa energia. Então, os macronutrientes, eles são quebrados nessas moléculas bem pequenininhas, atômicas e moleculares, combinadas com o oxigênio da nossa respiração, lá dentro da célula, né, a nível mitocondrial, para a gente fazer o ATP. Aí, quando faz esse ATP, a célula sabe o que ela tem que fazer, porque a gente tem mais ou menos 40 trilhões de funcionários que são as células no corpo, esse é o valor estimado. E sabe qual que é o volume de reações químicas por segundo? Em torno de 27 bilhões de reações químicas por segundo. Então, o metabolismo, que quando o paciente chega e fala, o meu metabolismo está lento, depende, ou está acelerado, depende em qual direção, né? Está aumentado na direção de armazenagem, está aumentado na direção de defesa, está aumentado na direção de regeneração, está aumentado na direção de estoque energético. Então, depende de qual direção seu metabolismo está sendo direcionado. E quem faz esse direcionamento do uso de combustível? Ei, gente, que bonitinho, todo mundo entrando, Erildo, não, que legal, Adriana, sumida. Então, quem faz quem dita como você vai usar essa energia é a insulina. E a gente está chegando sempre atrasado, sabe? Os nossos pacientes estão já chegando disfuncionais. A gente está acostumando com a anormalidade, a gente está acostumando com um valor de erro, como a gente acostuma com o tamanho da violência no mundo, né, com a agressividade, com a falta de ética, com tudo, né, com a velocidade, a gente não acostumou ainda, a gente está adoecendo. Então, vamos falar de números, em torno de 88% da população está adoecida metabolicamente. E se você está adoecido metabolicamente, quer dizer o quê? Quer dizer que a sua célula não está conseguindo fazer o que ela tem que fazer, porque ela tem que fazer 27 bilhões de reações químicas por segundo. Então, você vai ter algum tipo de prejuízo. E eu olhei, infelizmente, né, agora eu estou lidando com um problema, tive que lidar com a minha mãe, que virou diabética insulina independente em 2017, e agora com a minha filhinha, né, com a Bárbara. E eu estou vendo, agora a gente tem sensor de glicose. Não temos sensores de insulina ainda. E seria essa visão que a gente tinha que ter, tá? A gente tem uma visão glicocêntrica, a gente presta atenção só na glicose. Então, minha glicose tá boa, porque tá 94. Poxa, no jejum, 94 de glicose não é uma glicose, né, que há tempos atrás, em 1980, seria aceitável, não. Mas hoje a gente já está aceitando. Hoje a gente está aceitando 102, 115. E o valor de corte, para você considerar um paciente diabético, ou seja, 126 de glicose, 126 miligramas por decilitro de sangue. Só de você falar isso daí, você já vê que depende da concentração de líquido do corpo, porque tudo no sangue é diluído, né? Então, se você tiver bastante líquido, essa concentração de glicose realmente ela vai tender a cair. E uma das coisas no CTI, por exemplo, que a gente faz é o paciente que chega descompensado, com uma glicemia muito alta, a gente hidrata, dá grande volume para ele venoso. Ele está em déficit absurdo de líquido, até mesmo antes de dar uma insulina para ele, quando ele está se tratando de cetoacidose. Então, a insulina era para onde a gente deveria estar olhando, entendeu? Os níveis de insulina e não os níveis de glicose. Porque significa o quê? Então, hoje a gente está ouvindo falar muito em resistência insulínica para cá, resistência insulínica para lá, mas definir resistência insulínica é uma coisa que não é tão fácil assim. Então, vamos ver se a gente consegue. O fato da glicose estar normal não quer dizer que metabolicamente você esteja bem, tá? Quer dizer que a insulina está sendo eficaz para que a glicose seja mantida em níveis normais. Isso é a leitura correta. Mas se a glicose já começa a subir, ou seja, aquele nível de insulina ele vai ter que aumentar para conseguir manter a glicose dentro de níveis aceitáveis, de normalidade. E se a glicose tende a subir mais, essa insulina tende a subir mais. Mas como tudo na natureza é assim, cada estímulo persistente
leva a uma interrupção da recepção, né? Ou seja, você inibe, você fica surda para aquele estímulo. Então a insulina vai gritando cada vez mais para a célula poder utilizar aquela glicose, botar aquela glicose para dentro. Se ela não for usar, ela vai ter que armazenar. Então a insulina é super importante, é o hormônio-chefe que rege todo o nosso metabolismo. Então olha só para você ver. Quando a gente ultrapassa a glicose, já está se mostrando elevada, acima de 99, é porque a insulina não deu conta, né? Então, quer dizer, a gente tentou manter essa glicose baixa e a gente comeu errado, a insulina tentou corrigir, a gente comeu errado, a insulina começa a ser... as células começam a se ensurdecer a tanto estímulo insulinêmico. Então, você se tornou resistente à insulina. Isso é um grande problema, porque vai exigir do sistema um outro tipo de manejo de energia, já que a glicose não está sendo sua principal fonte de energia. Aí é que tá. Não estou falando mal da insulina, porque a insulina ela é necessária, aliás, ela é vital. Sem a insulina a gente morre. Mas a gente não pode ter tanto pico de insulina. Tá? A insulina, como todo outro hormônio, ele tem que ser ciclado, ele reage a um estímulo e desce ao ciclo, ele obedece ao estímulo e cicla. Se ele ficar toda vez alto, por exemplo, você toma um café, pão com manteiga, com um docinho, com um bolinho, com uma quitanda lá, a insulina picou, ela fez um spike. Aí ela tenta cair, você tem um lanchinho do meio do caminho. Você vê alguma coisa e come, e você belisca. A insulina vai ter que subir de novo. Ela não vai achar que aquilo ali foi só um lanchinho, não. Ela vai achar que é um aporte energético que precisa de um tratamento, tá? Então ela vai subir de novo. E aí ela tende a descer, porque ela fez o papel dela, acomodou aquela energia, você come de novo. Então aquela pessoa que toda hora está comendo alguma coisinha, toda hora a gente tem um lanchinho da manhã, tem um café da manhã, tem um lanchinho do meio da manhã, tem um lanchinho do final da manhã, tem um almoço, tem um lanchinho logo depois do almoço, tem um lanchinho no meio da tarde, tem uma janta, tem a ceia. Então a insulina não desce mais, tá? Ela não cicla, ela não volta para o normal mais, ela está sempre elevada. Então a maior causa de resistência insulínica é a elevação crônica da insulina. E tem outras coisas, tem inflamação intestinal, aí você vai mexer com desbiose, você vai mexer com alteração inflamatória sistêmica, mas tudo isso começa com resistência insulínica, tudo isso começa com erro de metabolismo. Isso é até cruel na hora que a gente vê. Então, como eu estou tendo a oportunidade de ver, eu acho que a gente deve antecipar as alterações. Aqueles monitores, aqueles sensores de glicose, tá? A Abbott tem um, que é o Freestyle Libre, que vem com um sensor, que é uma agulhinha que você gruda, tem uma cola, e você passa um sensor, compra um leitor de sensor, e não deveria ser usado só para paciente diabético, entendeu? E ele é recomendado para paciente diabético, deveria ser usado para paciente antes de ficar diabético, antes de se tornar diabético, porque você vai se testar. Se você fez pico de glicose com aquele alimento, você seguramente está fazendo pico de insulina. Então, se exercitou, você vai ver o metabolismo sendo alterado imediatamente em tempo real. Isso é muito bacana para a gente ter um respeito com a nossa máquina. Então, eu estou lá vendo a minha filhinha, né? Botou o sensor e tal, mamãe, quero pipoca. Eu falei, vamos ver, o sensor mostrou glicose de 86. Eu falei, ok, né, glicose de 86, vamos comer a pipoca lá. Comeu a pipoca e vamos medir. Essa questão de 30 minutos, essa questão padronizada que a gente tem no laboratório, é standard, né? Mas quando você está em tempo real, você pode verificar que é imediato, né? Você comeu, o negócio já está sendo processado, já está sendo quebrado, já está entrando na corrente sanguínea e você já está percebendo o que está acontecendo. Então, a glicose fez um pico de 86 para 90, mas ela não subiu. Eu falei bastante manteiga, gordura e tal, e não subiu. Ou seja, aquela pipoca não fez pico de glicose. Mas isso é muito importante. Eita, Alice, tudo bem? Meu marido aqui. Isso é muito importante para a gente entender o que está acontecendo. Então, aí ela foi brincar. Então, eu estava com a glicose dela em torno de 86, 90.
Aí, de repente, a gente foi brincar, fez aquele jump naquele brincadeira, naquele pula-pula lá que montaram no shopping. Meia hora de exercício de competição, exercício de adrenalina. Ela estava competindo comigo quem fazia o circuito mais rápido, várias vezes. E aí, né, logo depois, a gente saiu. Eu falei, deixa eu ver para quando que foi essa glicose. Então, o que vocês imaginam? Né? Essa glicose baixou porque exercitou ou essa glicose subiu? Então, essa glicose foi para 220, imediatamente após o exercício. Mas como, gente? Mas ela não estava exercitando, ela tinha que gastar, tinha que cair, fazer hipoglicemia. Dificilmente você vai fazer uma hipoglicemia durante um exercício de alta demanda de estresse, que libera muito cortisol e que libera muita adrenalina. É em tempo real, é para agora, não é para daqui a 5 minutos, não. Você está precisando dessa energia agora, para saltar, para pular, para correr, para verificar, para ver a atitude que você vai tomar. Isso tudo gasta energia. Então, é muito bacana ver essa interação imediata do corpo. E aí ela foi acalmando, foi baixando. Quando chegou em casa, né, que demorou uns 15 minutos, essa glicose já estava em 115, tomou água, hidratou, essa glicose voltou para o normal. Então, é para a gente verificar e testar o que está fazendo mal para a gente. Tá? Então, eu fico preocupada nas informações erradas. Então, quanto mais alimentação, pior. Quanto mais você beliscar, toda hora você não pode ver uma comida que você põe para dentro, o corpo não entende que é só um docinho, que é só um lanchinho, que é só um inho. Não, ele entende que é uma refeição. E ele vai liberar suco digestivo, suco gástrico, suco pancreático, suco biliar, tudo para quebrar aquilo ali, vai ser absorvido, vai precisar do oxigênio e vai dar um tratamento final àquela energia que você recebeu. E tudo isso depende da insulina. Qual o grande problema? Qual o grande complicador? O grande complicador é que está todo mundo resistente à insulina, está todo mundo com insulina alta. E a gente já pegando glicemias borderlines para elevadas, já precisando de medicação. Então, e aí, isso que chamou muita atenção com a dinâmica, com a velocidade da adaptação metabólica, tá, gente? É uma coisa legal para a gente fazer, porque a gente está mexendo com monitorização, né? Mexendo com precisão. Então, quanto mais sensor você tiver, quanto mais monitorizado você tiver, maior a fidedignidade de dados que a gente vai ter para raciocinar. Então, um esporte que libera muita adrenalina, muito cortisol, dificilmente você vai ter uma hipoglicemia. Por isso que você pode correr, pode fazer exercício em jejum, porque ele é hiperglicemiante, é um momento de estresse. Vão ser liberados hormônios contra-reguladores de estresse, que vão fazer uma mobilização energética para colocar dinheiro na conta corrente. Agora, quando para, então períodos pequenos de jejum, tá, gente? É questão de alguns minutos a horas, você já tem uma mudança de tipo de combustível, porque você já não tem mais, você tem que produzir ATP por segundo, né? O ATP dura um palito de fósforo aceso, ele acabou, você tem que já queimou. Tem que fazer mais, porque você precisa de respirar, você precisa de digerir, você precisa de movimentar, pensar, coração bater, todo mundo está gastando energia. Então, pouco tempo de jejum sem ofertar comida, fonte energética, porque, relembrando dos 3 macronutrientes que a gente falou no começo, proteína, carboidrato e gordura, são duas fontes de energia, na verdade, porque o terceiro, ela não deve ser considerada fonte de energia porque ela é estrutural, é a proteína. Então a proteína vai fazer musculatura, ela vai fazer cartilagem, vai fazer osso, ela vai fazer membrana celular, vai fazer hormônio, vai fazer receptor. Ela não vai dever, né, ser consumida como fonte de energia. Então a fonte de energia que a gente se apoia é a gordura e o carboidrato. Então, o que vem fácil, vai fácil. Então, a energia que vem fácil, que ela foi fácil de ser quebrada, que é o carboidrato simples, ele vem fácil, é rapidamente quebrado, entrou na circulação, está disponível, é para quebrar? Não é, então é para armazenar. A insulina já está lá alta, porque essa quase é a linguagem corrente hoje, está praticamente todo mundo resistente à insulina pelo hábito de vida, pelo hábito alimentar, pelo estresse, pela privação de sono. Tudo isso, pela desbiose intestinal, pela alteração inflamatória intestinal, isso tudo altera a insulina, tá? Então, todo mundo fica de olho na questão de recepção de energia.
Então, a mensagem para levar, take home message, né? Ou seja, aquela mensagem que você, dever de casa. Eu vou ter que observar o que eu estou comendo. Se eu puder me monitorizar, porque eu estou engordando, eu vou me monitorizar com sensor de glicose, porque a gente deveria ter um sensor de insulina, mas a gente não tem. A gente precisa de fazer uma curva de estresse metabólico, uma curva de glicose, de insulina, para raciocinar os dois em paralelo. E mesmo assim a gente tem uma cópia, uma foto do momento metabólico, que às vezes não traduz toda, né, a sua organização do dia. Então, é saber que é muito dinâmico e você precisa ter isso mais na mão, saber mais disso. Então, se monitorizar antes de virar diabético é importante para saber qual tipo de alimento pode estar fazendo pico de glicose sem a gente saber, porque tem os alimentos que são clássicos, né, que a gente já sabe que não pode. Bebida, lógico que vai fazer, né? Açúcar, doce, chocolate, banana, né, manga, uva, isso tudo, todo mundo, melancia, todo mundo já sabe que tem alto índice glicêmico. Mas tem outros que a gente não sabe, entendeu? Então a monitorização, ela é importante para ver, porque se a gente está fazendo pico de glicemia, a gente está seguramente fazendo pico de insulina se a gente não é insulina dependente. E a gente não é. A gente é insulino resistente. E aí, o que acontece? Essa insulina, ela vai forçar a armazenagem. Quem é o grande quem absorve pra caramba a glicose da circulação na hora que põe para dentro, ou seja, às vezes você põe a mesmo tipo de caloria, você come um bolo. A mesma pessoa que comeu com você. Só que você está com uma musculatura melhor, uma composição corporal melhor do que a outra pessoa. Se você tiver menos musculatura, você tem menos jeito de adaptar essa glicose, porque o maior chupador de glicose é a musculatura. Se você não tem ela, se ela está deficitária em termos de composição corporal, a glicose ela vai ficar mais tempo na circulação e vai exigir mais da insulina. E se o fígado e o músculo já estão resistentes à insulina, como é o grande caso da situação que a gente já vê fígado gorduroso, esteatose hepática é o sinalizador de resistência à insulina do fígado, tá? Porque ele já pegou toda a energia para ele já deu um jeito de transformar isso em acomodar a energia dele e ele tenta não receber mais. Ele vai ficando gorduroso, já é um sinal de imagem, né, de uma resistência insulínica. E o músculo também ficou, a gente tá complicado, entendeu? Porque a gente vai ter que precisar de outra fonte energética. Então, o que a gente tem que usar mais? A gente tem que usar mais o período de jejum. Mais tempo de saciedade. Para ter tempo de saciedade, a gente precisa comer substâncias que são degradadas aos poucos, tá? Que são quebradas aos poucos, que exigem mais do sistema e vai sendo processada aos pouquinhos e vai sendo liberada aquela energia aos poucos para não fazer pico de insulina. E o que não faz pico de insulina em nada, em toda a literatura científica, é a gordura. E normalmente a gente demoniza muito a gordura, porque gordura saturada faz entupir a artéria, etc. Isso é tema para outra live, porque não vai dar tempo. Mas o que eu queria deixar aqui é que a mensagem existe, né, um estado predominante na população de resistência insulínica. Quase ninguém, apenas 12% da população em média é metabolicamente saudável. Está todo mundo comprometido do ponto de vista metabólico. E a gente correndo atrás do prejuízo, de coisas simples que a gente podia fazer, ou seja, controle de estresse. É difícil, né? Você falar, controla o estresse, porque o estresse fatalmente, a gente já falou até o exemplo da minha filha, correu, lutou, pensou, foi agredida, alguma coisa, você liberou cortisol, liberou adrenalina, aumentou a glicose. Então, é difícil você controlar o estresse, mais fácil falar do que executar. Resistência à insulina é a principal causa, a elevação crônica da insulina é a principal causa de resistência insulínica. Então, ela é fácil, porque você identifica o que está levando você a fazer pico de glicose e corrige. Aumenta o tempo de saciedade comendo alimentos com mais teor nutricional, tá? Que tem mais valor nutricional, que vão suprir o sistema por mais tempo. Quanto mais tempo de jejum, melhor, porque você vai usar estoque. Você vai ter que usar o ácido graxo acumulado, tanto no fígado, quanto no braço, quanto no subcutâneo. Você vai ter que usar porque você vai ter que sobreviver. Então, numa curva de combustível e tempo de utilização, você vê que primeiro você queima a sua glicogênio todo nas primeiras 24 horas.
Depois você vai ter um jeito de subir essa glicose toda nos 3 dias seguintes, a partir da fabricação hepática de glicose. E depois, a partir do 3º dia, você tem quebra de cetona, você tem realmente um consumo muito acentuado de gordura. Isso é adaptação metabólica. Então eu quero que vocês levem para casa isso. Não aumenta estoque, tá? Não aumenta estoque energético, porque demanda muita energia manter o estoque, tá? Precisa de muito funcionário. A célula vai se privando de aumento, porque ela não pode aumentar indefinidamente não, porque ela explode. Então ela vai sinalizando, tá, para o corpo que ela está em perigo e passa essa mensagem para os outros também não receberem, porque senão eles vão, a probabilidade de morrer é grande. Então, gente, fica com essa mensagem. A gente precisa de comer alimentos com alto valor energético, e isso é gordura e proteína, tá? A gente vai tentar fazer outra live a respeito das gorduras, porque a gente tem meio que medo. Então, 3 mensagens principais. Controle seus carboidratos, ou seja, aquele BBB, né? Você não beba nada que tenha bottles, que seja carboidratos em bottles, boxes ou bags, ou que tenha barcodes, ou que tenha código de barras. Não coma carboidratos que vêm de sacola, de saco, de caixa, ou que tenha código de barra. Não coma isso. Você não beba seu carboidrato, né? Você come seu carboidrato e priorize as proteínas e não tema as gorduras, tá? Então, você tendo essas 3 mentalidades, eu já fico satisfeita, tá? Controle o carboidrato o máximo possível, porque não é a principal fonte de energia. Priorize as proteínas, tá? Não tema as gorduras. Não use nada daqueles carboidratos de BBB, tá? E monitorize sempre que possível, porque se você está engordando, existe um problema com a insulina e a gente precisa saber o que é, tá? Então, o tempo acabou, esgotou, espero que vocês tenham pelo menos entendido a necessidade de monitorização, e quem está ditando as regras no sistema é a insulina, não é a glicose. Muda o ângulo de visão para a insulina, tá? Porque quando a glicose começa a alterar, a gente está atrasado demais. Então, gente, é isso aí. Vamos tentar fazer mais lives para aproximar mais a nossa comunidade aqui de seguidores, mas é preciso fazer uma uniformização de informação para que vocês fiquem mais tranquilos. E quanto mais conhecimento, mais saúde, né? Então, um beijo. Fica aí. Até mais, gente.